estamos vivendo esse ano, a proclamação dele. Eu esperava ministrar essa palavra numa campanha, numa última quarta-feira dos pilares, mas Deus permitiu que eu ministrasse antes, então eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou. Quem achou, diga amém. Amém? Ageu capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Depois nós vamos ler Jeremias 25 e depois nós vamos ler Salmo 137. Vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 1, no verso 1: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. E ele diz de novo no versículo 7, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Durante duas vezes, nesse texto que nós estamos lendo, ele diz: considerai o vosso passado. Deus estava dizendo: olhai para o vosso passado. E aí no verso 8 ele diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei. E olha o que ele diz: e serei glorificado, diz o Senhor. O tema que eu dou a essa palavra de hoje é uma nova chance. Uma nova chance, uma nova oportunidade que Ele quer nos dar nessa noite. E aí eu queria que você voltasse agora em Jeremias 25, volta um pouquinho. Jeremias 25, a partir do verso 1. Jeremias capítulo 25, vamos ler a partir do 3. Quem achou, diga amém. O texto que nós lemos de Ageu é um texto que fala do pós-exílio, do povo de Judá, quando eles saem do exílio da Babilônia e eles voltam para a sua terra, que é Jerusalém. O texto que nós vamos ler agora, para que você entenda o livro de Ageu, é um texto que é pré-exílio, é antes do povo entrar no exílio, para que você entenda o porquê que Deus colocou o seu próprio povo dentro do exílio. E não há palavra melhor para que nós possamos entender o porquê que o povo entrou, porquê que Deus levou, conduziu ou usou o próprio Nabucodonosor, chamando ele de meu servo. Parece coisa de maluco, né? Deus chamar um ímpio, Deus chamar um pagão de meu servo. E Deus vai usar um pagão para poder exortar o seu povo, por causa do pecado que estava sendo cometido por Judá. Às vezes, nós não entendemos por que algumas pessoas endurecem o coração conosco. Mas pode ser, eu vou falar por mim, que às vezes Deus pode estar endurecendo o coração do ser humano, porque Ele quer exortar você, Ele quer te disciplinar,
por aquilo que você tem feito. E aí, o capítulo 25 de Jeremias, a partir do verso 3, Jeremias diz assim: durante 23 anos, desde o 13º dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, ou seja, Jeremias estava dizendo, eu acordava cedo, eu acordava de madrugada para falar com vocês, e durante 23 anos eu fiz isso. Ele estava dizendo isso para o povo de Judá. Durante 23 anos eu acordei de madrugada, Deus me despertou para que eu pudesse ser como exortação para a vida de vocês. E aí ele continua, verso 4, verso 5, quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servides e para os adorardes. Ou seja, o povo de Judá, mesmo na terra de Judá, livre e liberto, eles estavam servindo a outros deuses, e estavam adorando a falsos deuses. Nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, olha o que Deus diz, não me destes ouvidos, diz o Senhor, não me provocastes, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para os vossos próprios maus. Deus estava dizendo, vocês não me deram ouvido, mas provocaram a ira dentro de mim para que o mal viesse sobre vocês. Deus estava dizendo, aquilo que vocês praticam de mal, ou aquilo que vocês não praticam, que eu pedi para que praticasse, e vocês faziam ao contrário, isso é para o vosso próprio mal. Deus estava dizendo para a nação, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. E ele continua no verso 10, farei cessar entre eles a voz do folguedo. O que é a voz do folguedo? É a celebração. Deus estava dizendo, quando Nabucodonosor entrar sobre Judá, não haverá mais celebração, não haverá mais festa, não haverá mais alegria. O tempo de festa vai cessar, porque o povo me provocou a ira, e o povo não parou de pecar contra mim e adorar falsos deuses. Deus estava dizendo, eu vou pesar a mão sobre esse povo, e eu vou usar Nabucodonosor, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós são os moinhos, as pedras dos moinhos. Deus estava dizendo, o moinho, você não vai ouvir mais o barulho do moinho. O que significa isso, pastor? Não haverá trabalho para você, você não vai prosperar mais. Deus estava dizendo para o povo, você vai viver um tempo de escassez na sua vida, por causa do seu pecado, e a luz do candeeiro, não haverá luz do candeeiro. Deus estava dizendo, hoje vocês estão andando na luz, mas por causa do pecado, e porque vocês se corromperam, vocês vão começar a andar em trevas, o dia que Nabucodonosor invadir Judá e levá-los cativo para a Babilônia. E aí ele continua, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos. Eu não sei se você consegue imaginar você vivendo cativo em um país onde você não se tem direito de expressão e você precisa obedecer às regras, aos princípios daquele que o levou cativo durante 70 anos,
sem realização de sonhos, sem viver aquilo que você deseja e aquilo que você almeja na sua vida. Ou seja, Jeremias foi usado por Deus pré-exílio, antes do povo entrar na Babilônia como cativo, como exilados. Deus usou Jeremias para denunciar o pecado, para que pudesse dar ao povo uma oportunidade de arrependimento. Porque antes de Deus pesar a mão, Deus sempre avisa, e Deus sempre mostra, e Deus sempre denuncia. Deus sempre vai usar alguém para mostrar o que você está fazendo, ou nós estamos fazendo, antes que Ele pese a mão sobre você, sobre mim e sobre a igreja. Porque no meio do caos, no meio da destruição, no meio do pecado, Deus sempre levanta um profeta. E Deus levantou Jeremias, dizendo: se você não se arrepender, você vai ser levado cativo e vai viver no cativeiro durante 70 anos. Perdeu a vida, perdeu os sonhos, os projetos, planos familiares, porque quando o inimigo vinha contra o povo de Israel, como diz que Deus usaria Nabucodonosor como seu servo, ou seja, como uma vara de disciplina para o povo de Judá por aquilo que eles estavam fazendo. Nabucodonosor, ele era tão mau, mas tão mau, e os seus homens tão malvados, que eles não vinham apenas, entravam dentro de Judá, pegavam o povo de Judá e levavam para dentro da Babilônia. Não, eles destruíam toda a terra, eles aniquilavam a terra. A Bíblia diz, no texto de Ageu, quando Deus clama pela restauração do templo, foi porque Nabucodonosor não somente matou milhares de pessoas, não somente destruiu toda a terra e deixou a terra deserta, mas Nabucodonosor acabou com aquilo que era de mais importante que o povo tinha. O que era, pastor? O templo, o tabernáculo, o templo, o local de adoração, aonde o povo ia buscar a presença de Deus e ter contato com o próprio Deus. Ele destruía, ele estava dizendo: a partir de hoje, o Deus de vocês aqui não existe mais. Destruiu o templo e agora vocês serão levados para a Babilônia, e aqueles que vocês adoravam não poderão adorar mais, porque em uma terra estranha, onde vocês estão exilados, vocês terão que adorar o meu Deus. Você imagina sendo levado cativo, e não somente cativo, mas agora você tem que adorar deuses estranhos em outros países. Consegue enxergar isso, pastor Anderson? Abandonar o seu Deus, largar o culto a Deus, porque agora não tem mais templo, agora não existe mais lugar de adoração, agora não existe lugar mais para você buscar e ouvir uma palavra, e agora você tem que orar ou buscar a outros deuses e se prostrar diante de outros deuses. E Deus falou: isso vai acontecer durante 70 anos. Pastor, por que 70 anos? 70 anos é um ciclo. 70 anos aponta para um ciclo. 70 anos, o número 70 aponta para a soberania e para a plenitude. Deus estava dizendo: vocês passarão por um novo ciclo, mas depois desse ciclo, eu me revelarei, ou eu demonstrarei a minha soberania, porque eu vou tirar vocês do cativeiro. Mas existe um detalhe: vou tirá-lo para que quando vocês voltarem para a terra de Judá, vocês voltem a ser plenos na busca e na adoração a Yahvé, ao Senhor. Deus disse, usando Jeremias: se vocês não se arrependerem, viverão num cativeiro durante 70 anos. Quem aqui tem mais de 70? Quem tem mais de 70 aqui? Minha mãe, Sr. Túlio, mais alguém? Mãezinha? 3 pessoas. Imagina, Sr. Túlio, todo esse tempo que o senhor viveu, passando cativo, Sr. Túlio, em uma terra estranha, não tem sonhos, não tem filhos, mataram os filhos, ou de repente, os filhos que hoje estão vivendo numa terra estranha,
mataram seus pais na guerra. O inimigo veio, destruiu, matou e levou cativo agora. E aí passou 70 anos, todo esse tempo que o senhor viveu na vida. Imagina o senhor dentro de um cativeiro todo esse tempo, vivendo como escravo. Era isso que Deus estava dizendo. Mas era por causa de quê, pastor? Por causa do pecado. Então entenda, Deus sempre vai usar alguém ou alguma situação para nos avisar daquilo que estamos fazendo e não estamos conseguindo abandonar, largar, confessar. Pastor, mas por que Deus faz isso? É porque Ele não me ama? Não. A Bíblia diz que o Pai exorta aquele que ama, e Deus é o nosso soberano Pai. E se for preciso Ele nos disciplinar por causa da nossa indisciplina, por causa do nosso pecado, a minha oração hoje é que Ele não faça não só com você, mas também comigo, para que Ele possa nos ter por inteiro. E aí eu queria agora que você abrisse sua Bíblia em Salmo 137. Volta um pouquinho mais. Deus usa Jeremias, anuncia o cativeiro. Nabucodonosor entra dentro de Judá, destrói Judá, leva cativo o povo, e agora o povo está dentro da Babilônia. O povo está lá dentro vivendo, sofrendo. Não tem Deus. Deus se calou agora. E agora Deus vai levantar, Deus começa a levantar outros profetas também no meio do cativeiro, para mostrar para o povo que mesmo dentro do cativeiro, o que eles deveriam fazer, mesmo diante da sua escravidão e do seu êxodo. E aí o Salmo 137 é uma referência para que nós possamos ver não somente o que Deus falou antes do exílio, avisando, mas também o que aconteceu com algumas pessoas em algum momento daquele cativeiro. E Salmo 137 é a expressão, a partir do verso 1, do que estava acontecendo, do sentimento que ainda estava arraigado no coração e na alma daquele povo, mesmo tendo sido castigado pela mão de Nabucodonosor. Mesmo Deus demonstrando que Deus estava ali disciplinando o povo, aqui é a revelação de como estava o coração de algumas pessoas que estavam cativas. E aí eu lhe pergunto, qual é o nosso comportamento quando nós estamos passando por algum tipo de cativeiro? Quais são as nossas atitudes quando você está passando por uma dificuldade, passando por uma luta, passando por uma peleja? Quando você olha e fala, Deus, parece que as situações, ela parece que não vai se resolver. Como é que nós se comportamos? Qual é o nosso pensamento? Qual é o tipo de palavra que são liberadas da nossa boca? E aqui Salmo 137, ele vai revelar o coração do povo. Ele diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de quem? Lembrando de quem? De Sião. Nós nos assentávamos à beira do rio, lembrando de Sião. Ou seja, o que eles se lembravam, escute aqui, preste atenção, o que eles se lembravam não era do templo, o que eles se lembravam não era da adoração que foi abandonada, não era da presença que não se manifestava mais no meio deles. O que eles se lembravam era de Jerusalém, era das coisas materiais, das coisas físicas. Eles sentiam saudade das coisas físicas e choravam por aquilo que era físico e não por aquilo que era espiritual. A Bíblia diz, nós estávamos assentados à beira dos rios da Babilônia e lamentávamos e chorávamos por Sião, lembrando da cidade, lembrando das casas que se foram, que se perderam, dos bens que se perderam. Mas e o culto? E a adoração? E o Deus que eu buscava? Olha o pensamento do povo cativo na Babilônia.
e mesmo assim não se lembravam de Deus. E ele continua dizendo: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram, olha o que eles penduraram, pendurávamos as nossas harpas, aquilo que Deus colocou na mão deles, como talento, Fernanda, entregando o talento na mão deles, porque eles dedilhavam, cantavam louvores, adoração. Quando eles entram dentro do cativeiro e eles estão na beira do rio, se lamentando e chorando, a Bíblia diz que eles pegam o talento, o instrumento que Deus havia dado a eles, e eles penduram e abrem mão. E olha o que eles continuam dizendo: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Ou seja, o povo da Babilônia, os inimigos, chegavam para o povo de Deus ou para o povo de Judá e diziam: canta aí agora, quero ver você cantar agora que você está cativo na Babilônia. Canta alguma coisa, louva alguma coisa, toca alguma coisa, expressa alguma coisa. E aí a resposta deles foram: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como poderíamos entoar louvores ao Senhor em terra estranha? Ué, quando você está no seu trabalho, é mais ou menos assim. Quando você está lá no seu trabalho, o seu patrão, o seu chefe, o dono da empresa, não é crente. Então será que você não ora? Será que você não busca? Será que você não adora? O colégio, a faculdade que você faz parte? Ah, pastor, lá não pode. Não pode? Por quê? Porque lá é território estranho? Será que você se esqueceu do seu Deus? Será que você se esquece do seu Deus quando você entra num ambiente onde você não é o dono, onde você não comanda, outras pessoas comandam, que adoram falsos deuses? Será que você faz igual o povo está dizendo aqui no cativeiro? Nós não podemos entoar louvores, não podemos cantar louvores em territórios estranhos. Só posso cantar na igreja, só posso adorar na minha casa, mas no meu trabalho não posso. Não posso fazer isso. Era isso que o povo estava dizendo, cativo. Porque se eu entoar, como que vai ser? O que eles vão pensar? O que eles vão fazer? Mas quando eu olho para a adoração da Nair, eu vejo um homem que estava cativo assim como eles estavam. Jovens que estavam aprisionados na Babilônia, assim como esses homens que escreveram o Salmo 137 também estavam. Esses homens que estavam sentados à beira do rio. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eu olho para esses homens, eu olho para a canção de Nair e eu vejo um povo diferente. Eu vejo um povo diferente que está dizendo: mesmo em terra estranha, nós não abrimos de adorar o nosso Deus. O templo em Jerusalém pode ter sido destruído. Podemos não estar na terra de Jerusalém. Podemos não estar dentro do nosso território. O templo onde nós íamos para poder adorar pode estar destruído, derrubado em ruínas. Mas mesmo na terra do inimigo, o templo continua aqui dentro. O Deus que eu sirvo continua guardado aqui dentro do meu coração, no meu espírito. E eu não consigo ficar sem adorá-lo. Eu não consigo ficar sem buscar a presença dEle. Eu não consigo ficar sem orar, independente do local onde eu estou. Está entendendo? Quando você é oprimida lá dentro do seu serviço, e que você entra para o seu cantinho, vai para o banheiro, vai para o cantinho, vai orar a Deus, buscar a Deus e dizer: Deus, me dá uma resposta. Por causa da opressão que às vezes você sofre lá dentro, mas você diz: eu posso estar sofrendo opressão, esse território pode não ser consagrado a Ele, mas aqui dentro de mim existe um templo e um tabernáculo que me faz não desistir, que me faz não me calar, que me faz não ficar quieto, independente do êxodo do território que eu estou habitando.
E aí Anaí começa. A canção da Anaí começa. E eu vejo, quando eu ouço essa canção da Anaí, parece que eu estou vendo Daniel. Porque o decreto do rei, pode soltar, Eric. Porque o decreto do rei era, durante 30 dias, pastora Lília, ninguém se dobra e ninguém ora. Aumenta a canção, Eric. E mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar. Aumenta mais um pouquinho, Eric. O decreto, pastor Anderson, o decreto era 30 dias sem orar. 30 dias o decreto sem orar. Daniel ouve o decreto. Daniel, quando acaba de ouvir o decreto, a Bíblia diz que ele sobe para a sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele sobe para o terraço. Quando ele sobe para o terraço, ele fica procurando onde está Jerusalém. Qual direção que está Jerusalém? Para qual lado que é Jerusalém? Por mais que ela esteja destruída, aonde que é? Ele disse, é para lá. E a Bíblia diz que quando ele achou a direção de Jerusalém, ele durante 3 vezes ao dia, ele mesmo estando preso no cativeiro da Babilônia, ele se ajoelhava e ele orava ao Deus dos céus que ele servia. Eu quero dizer uma coisa, coisas podem ter sido destruídas na sua vida. Coisas podem ter sido tiradas de você, mas uma convicção você precisa ter dentro do seu interior. Existe um Deus que não me abandona, independente do território que eu estou. Quando eu entro no Degase, território estranho, a regência espiritual que rege aquele lugar, irmãos, vocês não têm noção, já pegamos gente endemoniadas. Os meninos me pedindo ajuda para nós, dizendo assim, pastor, por favor, nos ajuda. Esse jovem aqui, todas as vezes, ele tem manifestado aqui, pastor, a gente não sabe o que faz, nós estamos desesperados. E aí nós entramos dentro do Degase, um território estranho. E antes de nós entrarmos, nós entendemos e sabemos que existem regências espirituais que regem aquele ambiente, que regem aquelas pessoas, aqueles adolescentes. E nós clamamos a presença daquele que é o mais valente. E quando entramos lá, nós decretamos e nós oramos, adoramos ao Senhor. Porque quando nós começamos a orar e quando nós começamos a adorar, os céus, ele desce e o ambiente, ele é mudado, o ambiente, ele é transformado. Daniel começa a orar. Quando ele começa a orar, parece que alguém, sempre haverá alguém, um inimigo querendo perseguir a gente, e aí o inimigo persegue ele. Quando vê, Daniel estava ajoelhado orando, chega para o rei e diz, o Senhor estabeleceu um princípio de que ninguém poderia orar durante 30 dias. Existe um jovem daqueles que você escolheu, que acabou de se ajoelhar. Ele disse, traz ele. Trouxeram, jogaram na cova dos leões, e vocês sabem qual foi o final. A oração, a busca e a adoração de Daniel fechou a boca dos leões. Porque mesmo que você esteja em território estranho, se você se lembrar dele, e se você buscar ele, até os leões fecham a boca. E aí, mais 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, recebem um decreto que agora eles têm que se ajoelhar diante da imagem que Nabucodonosor construiu. Mas quando eles começam a adorar, esses jovens não se prostram, e aí eles pegam esse jovem de pé, sem se ajoelhar,
sem se prostrar diante da imagem, porque ele entendia, assim como Daniel, ele sabia: eu estou em território estranho, mas eu não vou adorar a outros deuses, eu não vou ceder a outros deuses, eu não vou ceder às tentações da minha alma, mesmo correndo risco de vida. E aí eu vejo um outro profeta, poeta, adorador, que ele pega esse Salmo 137 e ele entende o que o povo aqui estava dizendo, quando o povo diz: eu pendurei a minha harpa, como que eu posso entoar canções a Deus em um território estranho? Mas um adorador chamado Sérgio Lopes, ele entende aquela canção, e ele faz uma canção no meio da nossa geração, Deus usando ele, mostrando o que nós teríamos que fazer. E ele começa: ó Jerusalém, por que deixaste de adorar? Jerusalém, porque físicas, mas que deveria ser por um clamor, uma comoção. Esse choro deveria tocar o coração de Deus por aquilo que havia se perdido, que era a sua presença. E é no meio dessa situação, de um povo que abandonou a Deus, de um povo que abriu mão de Deus, de um povo que se esqueceu do templo, da adoração, do lugar onde Deus era adorado, e que começou a pensar somente nas coisas materiais, físicas e próprias, que Deus usa um homem chamado Ciro e faz Ciro emitir um decreto e liberar o povo de Judá. Depois de 70 anos, como foi dito, o povo de Judá volta, e aí nós começamos o texto aonde nós lemos, no livro de Ageu. O povo volta do cativeiro, Deus usa de misericórdia e de compaixão para com o povo, e o povo volta a Jerusalém, e a Bíblia diz que eles levantam sacrifício a Deus, e começam a reerguer os alicerces do templo. Porém, depois de 2 anos, o povo se esqueceu, abriram mão novamente. Você imagina isso, Gabriel? Depois de 2 anos, 70 anos, Deus teve misericórdia, arrancou do cativeiro, trouxe de volta para casa. Era para aquele povo nunca mais se esquecer de Deus e o que Deus havia feito. E aí, Isma, depois de 2 anos que eles estão construindo os alicerces do templo, a Bíblia diz que eles abandonaram, abriram mão do templo e começaram a construir o que diz aqui no texto: casas apaineladas. O que é casas apaineladas? São casas nobres, casas ricas. Voltaram novamente aquilo que eles estavam fazendo no cativeiro, abriram mão do templo e voltaram a enxergar somente as coisas físicas. 14 anos se passou, Deus levanta Ageu, e é diante dessa situação que Ageu diz no capítulo 1, no versículo 1: e veio a mim a palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Mais uma vez, no meio do caos, Deus levanta um profeta. Deixa eu lhe dizer, de repente, pode ser que você seja este profeta ou essa profetisa que Deus quer levantar no meio do caos que o mundo, que a nação, que a cidade, que o seu bairro e que a sua família está
vivendo. Veio a mim, veio. Ageu não procurou. Ageu foi uma das pessoas que tinham vivido no cativeiro durante aquele tempo que Israel passou ali, Judá passou ali. Mas mesmo tendo vivido no meio daquele cativeiro, Deus olhou para ele e viu que Ageu tinha guardado o seu coração. E Deus levanta o profeta Ageu e ele diz: veio a palavra do Senhor a mim. Ele não estava dizendo: as minhas palavras exortarão esse povo. Não, ele estava dizendo: Deus confiou a mim a sua palavra. Deus depositou a mim a sua palavra para que eu pudesse entregar a esse povo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque quem liberta é a palavra do Senhor. Ele disse: veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 3, quando Ezequiel recebe o chamamento de Deus, a Bíblia diz que Deus disse: está vendo esse rolo, Ezequiel? Tô, Senhor. Pega ele. Ele pegou. Agora come. Literalmente, ele comeu o rolo das Escrituras. E quando ele come, Deus disse: agora vai à casa de Israel e prega para eles. Porque primeiro, antes de eu ir e semear o Evangelho, eu primeiro preciso comer. E aí eu quero te perguntar: o que você tem feito? O que restaurou Israel foi isso aqui, irmãos. O que trouxe libertação para Israel foi a palavra. Os profetas diziam: e diz o Senhor, assim disse o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa me responder. A gente está vivendo a geração de fast food, coisas muito rápidas. Engane você achando que você carregar uma Bíblia no seu celular é melhor para você. Porque o costume do ser humano, quando ele pega o celular, não é procurar Bíblia, é procurar rede social. E eu quero lhe fazer uma pergunta, igreja: o que nós temos feito com isso aqui? Quanto tempo tem que você, não é abrir a Bíblia, não é abrir a Bíblia, é abrir, meditar e estudar na palavra. Ezequiel disse: quando eu comi o rolo, era como mel, era doce como mel. Ou seja, ele sentiu o gosto e o sabor da palavra. O que temos feito com isso? O profeta Ageu disse: veio a mim a palavra. Atos capítulo 27, para você entender. A Bíblia diz que Paulo estava indo numa viagem missionária para Roma. De repente, um vento chamado Euroaquilão tomou a embarcação e a embarcação começou a ir sem controle. Como é que chama quem controla a embarcação? Como é? Como? Capitão? Capitão, né? Quem controla a embarcação? O capitão já não tinha mais controle sobre a embarcação, porque o vento era tão forte. E quando chega lá na frente, Paulo disse assim: era necessário que vocês tivessem me dado ouvido. Presta atenção aqui, queridos. Estou falando de Bíblia. Estou perguntando, Deus está perguntando para nós o que nós estamos fazendo com isso aqui, com a palavra. Quando chega lá na frente, Paulo disse assim: era necessário que vocês tivessem me dado ouvido, pastor Anderson. Mas já que vocês não me deram ouvido, não pula ninguém da embarcação, porque quem pular vai morrer. Agora, quem ficar na embarcação, todos serão salvos. Quando a embarcação vai despedaçar, vocês vão nadar ou vocês vão se salvar nos destroços do navio. Aí ele diz: fazem 14 dias que vocês não comem nada. É necessário que vocês comam, porque estavam no período do jejum. E a Bíblia diz que Paulo, pegando um pão, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da tempestade, mesmo diante quando o navio perdeu o controle, pastor Anderson, ele pega um pão, ele tem a calma de pegar o pão, partir o pão, levantar e dar graças a Deus, comer o pão. E a Bíblia diz que ele repartiu com todos que estavam no navio. Paulo estava dizendo: come pão,
Porque se você não comer pão, você vai morrer, não vai ter força. Sabe o que é o pão? Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você estiver alimentado com isso aqui no meio das suas adversidades, pode vir o que vier, a palavra te sustenta. Ageu disse: veio a minha palavra. Eu preciso acelerar para ganhar tempo. Veio a minha palavra. E aí no verso 8, ele diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, cortai madeira, trazei madeira e edificai a minha casa. Preste atenção. 70 anos, Deus teve misericórdia e tirou do cativeiro. O povo voltou, sacrificou, começou a construir o templo e parou. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que mesmo o povo abandonando Ele novamente, Ele deu uma nova oportunidade para aquele povo, e Ele chamou o povo de volta e disse: sobe ao monte, traga madeira e reconstrua o templo. Deixa eu te explicar para nós terminarmos. Subir ao monte significa se esforçar. De repente, hoje, você pode estar como aquele povo, que não tem mais força para suportar o que você está vivendo. Se nós, de repente, fôssemos um profeta ou um ser humano que vivesse naquela época, de repente nós acusaríamos aquele povo e diríamos: esse povo não é digno de que Deus o perdoe novamente. Esse povo não é digno de que Deus dê a eles uma oportunidade novamente. Porque quando Deus chama o povo e diz: sobe, Deus estava dizendo: eu estou dando a vocês uma nova chance, uma nova oportunidade de voltar a fazer aquilo que eu chamei vocês para poder fazer. Que isso, pastor? É isso mesmo. Jonas capítulo 3, quando Jonas é chamado por Deus para ir a Nínive para poder pregar, a Bíblia diz que Jonas, quando ele vai, ele começa a pregar, e ao invés de pregar somente salvação, Fernanda, ele começa a dizer: daqui no cabo de 40 dias, essa nação será arrebentada, será aniquilada. Era o desejo do coração de Jonas. Enquanto ele começou a pregar, a Bíblia diz que o povo se arrependeu. Jonas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que Jonas se irou, porque Deus perdoou o pecado do povo, porque ele achou que eu e você não merecíamos a misericórdia por aquilo que nós cometemos no nosso passado. Ele disse: por que o Senhor perdoou esse povo? Por que o Senhor não matou esse povo? Por que o Senhor não exterminou esse povo? Esse povo peca demais. Esse povo vem para o culto e fica brincando. Esse povo vem para o culto, só vem para o culto, mas na verdade quando ele sai do culto não pratica nada do que ouve. Era isso que Jonas estava falando. Mata esse povo. E Deus não matou. E a Bíblia diz que ele ficou irado com Deus, a ponto de pedir a própria morte. Então quando Deus diz: sobe, vai para o monte, traz madeira e reconstrói o templo, eu não consigo enxergar outra coisa aqui a não ser a graça e a misericórdia de Deus sendo estabelecida mais uma vez sobre a vida daquele povo. Deixa eu dizer para você, de repente você é esse que eu estou dizendo aqui. Às vezes você está tão arraigado, perdido nos seus erros, nos seus defeitos, no seu pecado, e você não consegue sair, e às vezes as pessoas estão apontando o dedo para você e dizendo: quem é você para ir para a igreja? Quem é você para estar aqui? Foi o que fizeram com Pedro, quando Pedro estava andando por sobre as águas até Jesus. Quando Pedro começou a afundar, qual foi o discípulo, qual foi o irmão de 12 que foi lá estender as mãos para ele? Ele que se vire. Ele que orou para a tempestade, ele que desviou os olhos, ele que se vire. Mas Jesus, aquele que é dono de toda a misericórdia, ele estende as mãos, levanta e ele volta para o barco junto com Pedro. Jesus disse no texto, no Novo Testamento, ele diz: amai aquele que vos persegue. Amai aquele que vos persegue. Ame os teus inimigos.
De repente você é um desses que está precisando de ajuda. Deixa eu lhe dizer, como Ageu foi usado para exortar aquele povo, hoje eu quero dizer para você, que como pastor, eu estou aqui para estender as mãos para você. Se você está arraigado, está precisando de uma saída, está precisando de uma nova oportunidade, o Deus de misericórdia está aqui nessa noite, o Deus de graça está aqui nessa noite, para dizer para você, eu quero estender as mãos para você, quero te dar uma nova oportunidade, e tirar você dessa situação que prendeu você. Sabe o que é misericórdia? No latino brasileiro, corde significa coração, ou colocar o coração na miséria de outro. Mas no hebraico, sabe o que é? No hebraico não é isso. No hebraico tem a ver com ventre, com útero. Então misericórdia no hebraico é aquele que está disposto a gerar alguém que está perdido, alguém que está fora do caminho, gera dentro de si, com amor, assim como uma mãe gera um filho, gera um bebê. Gerar até que ele possa nascer de novo com uma nova vida. Isso é misericórdia. Deus está dizendo para nós nessa noite, eu estou decidido a dar a você uma nova oportunidade, porque eu tenho misericórdia da minha igreja, e eu quero gerar você dentro de mim, porque eu te amo, até que você possa ser restabelecido, e pegue de volta aquilo que um dia eu coloquei nas tuas mãos. Ele disse, pegue árvore. Para pegar árvore tinha que fazer o que, Fernanda? Pegar a ferramenta e cortar. Deus estava dizendo, lembra das ferramentas que eu coloquei nas suas mãos? Está lembrando dos talentos que eu entreguei para você? Você encostou ele, você guardou ele. Pega ele de volta e reconstrua o meu templo e o meu tabernáculo. Quem é o tabernáculo? Sou eu e você, que somos templo do Espírito Santo. Deus quer nos restaurar nessa noite, mas para isso você tem que se esforçar e tem que ter coragem para dizer, eu preciso de ajuda. Eu quero estender as mãos para você. Se coloque de pé. Primeira Coríntios capítulo 6. O pastor Paulo estava dizendo, os afeminados, homossexuais, ladrões, roubadores, estes não herdarão o reino dos céus. Aquele povo, quando eles diziam, não perdoa não, Deus. Jonas, quando falava, não perdoa não, mata eles. Quando o povo estava no cativeiro, Salmo 137, o povo dizia, tomara que os teus filhos sejam destruídos pelo moinho, que as pedras passem em cima deles e os mate por aquilo que vocês fizeram contra nós. Esse era o povo de Judá quando estava cativo na Babilônia, porque eles sabiam que depois de 70 anos Deus puniria a Babilônia, porque havia uma profecia. Quando Paulo diz, os afeminados, homossexuais, os ladrões e muitos outros, como está dizendo também em Gálatas capítulo 5, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Se nós formos olhar para isso e aplicarmos isso sobre as pessoas, você não prega para ninguém, você não tem misericórdia de ninguém. Não adianta nós irmos no hospital, não adianta nós irmos para o Degase, mas quando eu olho e eu entendo, existe um Deus de graça e de misericórdia, que assim como Ele me perdoou, por causa dos meus pecados e delitos que eu cometia, vivendo no meu cativeiro, na vida no meu passado, assim como Ele me perdoou, Ele quer me usar, para que eu possa servir como atalaia para outras pessoas, para que a graça alcance outros corações. Essa é uma nova oportunidade. De repente existem pessoas aqui, que estão aqui nessa noite, que estão como aquele povo, que queria até sair, pastor, mas que o pensamento e a alma estavam na Babilônia. As práticas eram da Babilônia, as práticas eram malignas. De repente você pode estar aqui hoje, pode estar dizendo, pastor, não consigo me livrar disso.
Saiba que existe um Deus de misericórdia que quer dar a você um recomeço e uma nova oportunidade para a tua vida. Ou pode ser que você esteja aqui hoje e que Deus quer usar você, assim como usou Ageu. Ageu disse, por intermédio do profeta Ageu. Intermédio ou intermediário significa aquele que provoca encontros. Vem cá, Evandro. Você, pastora Lília. Eu tenho que fazer isso porque é profético. Fica ali no meio, por favor, Evandro. Deixa a pastora Lília comigo aqui. Fica ali. A palavra intermediário significa mesites. No hebraico é mesites, que significa provocador de encontros. Ou seja, Ageu estava dizendo, eu fui um provocador de encontro entre o povo que estava pecando e entre o Deus que queria perdoar o povo. Ele foi apenas o intermediário que provocou isso. É como um pai que quando ele está levando, uma filha vai casar, e ele está levando a filha para se casar. Dá licença. Minha filha. Geralmente o que o pai faz? Ele é o intermediário. O noivo entra primeiro e o noivo está esperando a noiva. E quem leva a noiva é mas o pai é apenas o intermediário. Lá vou eu, levando a minha filha. E agora? A cerimonialista está ali, está rindo. E agora eu estou entregando a minha filha para o noivo. E quando o noivo ou o pai entrega a filha ou a noiva para o noivo, fala alto, amor, o que o pai faz? O que o pai faz? Não, mas depois de abençoar, ele senta. Ó, sentei. Por quê? Porque o mais importante aqui não é o pai. O importante agora é quem? O noivo que recebeu mas eu fui apenas o intermediário. Agora eu saio de cena. E a importância da cerimônia é toda deles. Quem reina agora é eles. Foi isso que Ageu fez. Quando Deus levanta Ageu, no livro ele diz assim, no versículo 1, por intermédio do profeta Ageu. Quem escreveu o livro foi Ageu. Ele poderia ter dito, veio a mim a palavra do Senhor. Mas ele disse, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ele nem quis falar dele, ele nem quis se colocar ou se exaltar, porque ele entendeu que o papel dele era apenas apresentar a noiva para o noivo. A noiva que estava corrompida e colocar ela diante do noivo. E aí o pai sai de cena. Deixa eu dizer uma coisa. Eu creio que nessa igreja não tem isso. Mas irmãos, às vezes a gente vê tanta coisa, pessoas querendo competir com outros. Pessoas querendo ser melhor do que os outros. Pessoas querendo tomar a liderança do outro. Reino de Deus não é assim. Reino de Deus não é assim. Reino de Deus é você entender, Isma, que agora você é obrigado, você é o líder. E agora, como líder, você sendo líder, você tem um papel. E um dos papéis de você e a sua esposa como líder, é fazer o que o Wendel, presbítero Wendel e a presbítera Edna fizeram com vocês. É treinar pessoas. É levar essas pessoas ao crescimento. E o dia que Deus trouxer crescimento para vocês, aqueles que vocês treinaram, vai assumir o seu lugar, mas vai entender que o principal é Ele. Chegaram para João e disseram assim, Jesus está batizando e todo mundo está indo se batizar com Ele. Quem falou isso foi o discípulo de João. Todo mundo está indo se batizar com Ele. E aí João entendeu o porquê que os discípulos estavam dizendo isso, pastor Anderson. Porque eles estavam olhando para Jesus e a multidão se aflorando para ele, João sem batizar ninguém mais. Eles estavam preocupados. E agora?
O meu discipulador não tem ninguém para ele batizar. É como se fosse uma concorrência. Jesus está concorrendo com João. Olha, João, Jesus agora tomou o seu lugar. E João, sabendo e conhecendo o coração dos seus discípulos, João disse em João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. É ele quem tem que crescer. João estava dizendo, eu fui apenas aquele que fui intermediário para abrir o caminho para ele vir, e agora que ele chegou, eu saio e dou lugar para ele. O que significa isso? Existem pessoas aqui que Deus quer te usar como profeta, como homem, como mulher de Deus, mas uma coisa você precisa ter na sua mente, o que Ageu teve e o que João teve, nós somos apenas intermediários, porque a glória sempre será dele, a honra sempre será dele, o louvor sempre será para ele, porque é ele que tem que crescer e nós temos que nos diminuir. Eu não tenho dificuldade quando alguém entra na equipe e eu levo ele e digo, hoje você ministra. Hoje você ministra no Degase. Não, é você que ministra, porque como líder, se eu não tiver sucessores, que líder sou eu? Se eu não levantar pessoas para que possam me substituir na hora que eu não estiver, que líder sou eu? Para que Deus me chamou para líder? Para que Deus chamou Jesus para liderar 12? Para que os 12 pudessem dar continuidade àquilo que ele um dia começou, e o dia que ele tivesse em ascensão, fosse para junto do Pai, os 12 pudessem se manifestar e dar continuidade àquilo que um dia ele iniciou. Será que você é um desses que está hoje arraigado no pecado, no erro, atolado,